Fala galera, Rodrigo Flauzino na área. Vai uma homenagem aí, hino nacional, rock and roll, já que rolou o 7 de setembro, é ou não é? Mas é o seguinte, hoje a gente vai falar sobre para que servem os críticos, para que servem as críticas. Ó, não deixa de se inscrever e dar o joinha, hein? Bora lá! Seguinte, quem estiver participando do Apoia-se nesse mês de setembro está concorrendo a um kit da Guitar Center Music. Tem strap lock, correia, encordoamento. Mais detalhes aqui na descrição do vídeo, inclusive o link da Guitar Center Music. Essa semana eu assisti um vídeo do Regis Tadeu. Quem aqui não conhece o Regis Tadeu é um crítico musical e ele é sempre muito ácido, muito polêmico. E ele fez um vídeo assim, saco cheio de lives. E o vídeo retrata bem isso daí. Ele tá cansado por N motivos das diversas lives que rolam por aí. No caso, eu discordo com praticamente tudo que ele falou ali no vídeo. Principalmente porque eu fiz lives recentemente, fiz essa live Metal 80 comemorando 100 mil inscritos. Teve muita mensagem, até agora tá rolando. Pessoal falando que começou a pegar a guitarra de novo, se inspirou a pegar a guitarra para tocar, praticar. Pessoas falando, nossa, que legal, eu conheci músicos que eu não conhecia antes, muito obrigado. Então achei que foi muito positiva, sem contar que eu curto assistir lives diversas também aí que tá rolando. Inclusive eu vou fazer uma live dia 26 desse mês, fazendo Iron Maiden no canal do Manifesto com o Rafael Mendes, projeto Maiden Tubers. O cara tem a voz do Bruce Dickinson, é impressionante. O Regis no vídeo não agregou muito, não trouxe muita informação, não mudou a minha forma de pensar. Então eu comecei a pensar assim, caramba, afinal então, para que servem os críticos musicais? Engraçado que eu mesmo acredito que a crítica é válida, é importante, e eu vou usar como exemplo o próprio Regis para explicar por quê. Ele era editor-chefe da revista Cover Guitarra, foi uma revista que me ajudou muito na época, quando eu estava começando no instrumento. Na época não tinha assim YouTube, internet igual hoje. Então era na base de revista mesmo que a gente tinha muita informação. E lá ele fazia resenhas, matérias, entrevistas, trazendo informação ao mesmo tempo que ele falava sobre, discorria sobre temas diversos. Então eu considero que o trabalho do crítico, usando ele como exemplo, é importante porque, por exemplo, ele criticava lá um álbum que tinha acabado de sair, sei lá, do Iron Maiden. Aí ele falava, o produtor é o Kevin Shirley, que produziu também o Counterparts do Rush. Então você começa a associar, pô, mas eu gosto de Rush, então quer dizer que ele produziu isso e produziu outro também. No caso, o Kevin Shirley foi engenheiro de som, né? Acho que não foi necessariamente produtor. Mas enfim, é uma outra história. Só para você ver como que o crítico pode trazer informações no meio de resenhas que vai despertar um interesse em você conhecer outras bandas, outros sons, outros trabalhos e assim por diante. O fato dele dizer se ele gosta ou não de uma música ou do álbum em questão, eu também acho válido. Eu vou usar até um exemplo de um crítico de cinema. Vamos supor que tem um crítico lá de cinema que tem gostos parecidos com o seu, de tanto que você vê resenhas do cara. É legal porque ele vai falar, olha, esse filme é legal por isso, 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 vale a pena por isso, aquele outro. E você vai direto naqueles filmes na hora de escolher, no meio de dezenas, centenas. Você fica perdido lá, né, no Netflix, você não sabe o que você assiste. Você vai na do crítico. Afinal de contas, uma audição de uma música é 3 minutos, de um filme é 2 horas, né, que você passa lá assistindo. Então, ter uma dica ali acho que é válido. Mas a questão é, o Regis Tadeu, ele vai além. Ele não só dá opinião, ele não só informa, ou pelo menos fazia, ou fez muito, ou faz em outros vídeos, diferente desse aí que rolou, que eu não achei que foi muito legal. Mas ele já fez muito e faz muito, ele tem conhecimento. Só que o que ele faz? Ele, esse vocalista aqui eu não gostei do timbre dele. Não, ele não vai falar isso, ele vai falar, o vocalista, ele tem uma voz que parece um chimpanzé com um bronquite. Então ele vai além, ele começa a falar coisas que provavelmente vai deixar chateado o cara que estiver lendo que é fã da banda, ou é o próprio cara que gravou, o músico que gravou lá. É porque você não conhece Manowar. Não, eu conheço Manowar. Não conhece Manowar. Conheço Manowar. Mas aí por que ele faz isso, provavelmente? Tem duas coisas. Pode ser o jeito dele, mas pode ser também que ele esteja criando ou mantendo um personagem ou mantendo uma forma de trabalhar que vai atrair muito mais audiência, muito mais visualização para ele. Mesmo que eu não seja fã,
talvez num resultado ele consegue entregar, talvez, a missão dele lá, falando sobre rock, falando sobre música, coisa que ele acredita que é bom, coisa que ele acredita que vale a pena ser falado, e no meio ele coloca uma polêmica que é justamente para chamar view, o vídeo rodar, e eu entendo como é que é isso. Eu mesmo uso de muitas críticas aqui nos nossos vídeos, mas eu sempre tento agregar de alguma maneira aquele papo informando ou mais para o lado técnico. Por que que deu errado isso? O que que poderia ter sido feito? O que que o cara fez que mostra que ele não sabe o que ele está fazendo? E quando é uma coisa muito bizarra, igual o sertanejo lá que pegou a guitarra e causou, aí eu viro meio Regis Tadeu, mas naturalmente, né? Não tem como disfarçar. Inclusive, falando sobre guitarra, inscrições abertas para o meu curso Guitarra Online. Estou aqui para te ajudar a aprender guitarra, tem o meu contato, meu suporte direto com você. Dá uma olhada na descrição do vídeo. E além de fazer crítica, eu uso as críticas nos comentários dos meus vídeos a meu favor. Então, é muita informação que a gente fala, muita coisa que a gente viu por aí, então às vezes eu acabo falando bobagem, acontece. Outro vídeo eu falei que o Brian May num videoclipe estava usando uma Strato, mas não era uma Tele. Quer dizer, eu nem sei, nem lembro mais, você entende? É tanta informação que é bom sempre checar, ficar ligado, ter os toques nos comentários. E também tem aquelas coisas, aqueles ajustes que a gente pode fazer no vídeo, no áudio. Sempre tem algum proveito que a gente pode tirar dos comentários e eu tento fazer isso ao máximo. Então, por exemplo, eu separei aqui alguns comentários em vídeos diversos, né? Tem aqui, ó, Luiz Eu Mesmo, ele escreveu assim: esse vídeo parece que foi gravado há 30 anos, só fala de museu como se fosse uma coisa atual. Então, acho que foi no vídeo falando sobre as bandas mais odiadas, e as bandas são as bandas clássicas, mais famosas, né? Mas é legal esse tipo de crítica porque a gente começa a pensar, pô, será que a gente não está falando só das bandas clássicas antigas, que é importante a gente falar também para chamar, né, a audiência, e por incrível que pareça, não é todo mundo que conhece elas, mas no meio a gente fala mais ainda sobre bandas novas, a gente fez vídeos sobre isso com o Leomil, teve também o vídeo que a gente fez com a banda In Lust. Então, são bandas novas, estão começando, a gente, de alguma maneira, tenta falar sobre as bandas novas também. Teve o Yanderson Vargas de Moraes, ele mandou aqui: usar tática de clickbait assim é errado. Tudo bem que o cara tá fissurado em aumentar os views, mas fazendo isso no YouTube já tem meu dislike. A gente vê como que a gente pode trabalhar melhor com a questão dos títulos, das thumbs, sem dúvidas, é uma preocupação. A gente precisa chamar a audiência, não tem como. Se a gente faz algo muito neutro, muito, sabe, zero polêmica, a galera, infelizmente, não entra nos vídeos. Eu já fiz isso várias vezes. Fico vendo esse pessoal com postura de roqueiro, porém não vejo ninguém fazendo porra nenhuma para alavancar o rock brasileiro, ou melhor, a cultura brasileira. Vamos parar de ficar babando gringo. Vamos dar valor para os nossos músicos. Enfim, o cara tá bravo que eu não falei. Quer dizer, eu tô falando muito sobre os gringos, não tô falando muito sobre os brasileiros. Mesmo com esse comentário meio mal educado, o cara tá irritado, dá para eu aproveitar aqui e pensar mais sobre esse assunto. Então, é uma crítica válida. O Gastão Ferreira mandou: Rodrigo, dá uma polida nas perguntas, porque você já faz pergunta dando as respostas. Ele comentou isso na entrevista com o Andreas Kisser. Então, eu posso prestar mais atenção nisso. Será que realmente faz sentido o que ele está falando ou não? Será que ele falou isso só por causa de uma pergunta? Então eu vou observar. Isso ajuda. É lógico que eu tô pegando críticas pro meu proveito no meio de um monte de crítica nada a ver. O cara começa a falar coisa que ele não sabe. Outro dia eu vi um cara criticar na live, falando: o cara fica fazendo live de cover, por que que ninguém aí tem capacidade para fazer música autoral? Sendo que todo mundo que participou da live tem banda autoral, faz música autoral. Então o cara começa a fazer críticas infundadas, o cara não pesquisou. Então, no meio, a gente tira proveito do que vale mais a pena. Mas falando sério, as críticas no geral, elas me ajudaram na hora de aprender guitarra. Tanto feedback de professores que eu tive, quanto eu saber o que meus professores achavam de outros guitarristas por aí. Isso me ajudou a entender melhor como tirar som, como chegar no som, o que eu estava fazendo. Eu acho que faz parte do processo de aprendizado, não tem... os cursos universitários por aí você vai ter debates, críticas, você vai ter que criticar, você vai ter que analisar, você vai ter que dar sua opinião e com embasamento. Na hora de fazer uma crítica, o negócio é pensar, será que vai agregar?
vai ser relevante, você pode se colocar no lugar da pessoa que você vai criticar, de repente você pode mudar de opinião. Ou seja, se você fizer críticas inteligentes com embasamento, as pessoas vão te respeitar. Vamos praticar então? Eu convido vocês aí a criticar esse vídeo, achem alguma coisa para criticar, mas pô, sejam educados, sejam legais. Se você não tiver nada para criticar, ótimo, dê um joinha aí, ou então você pode me mandar uma palavra de incentivo que ajuda muito para continuar e fazendo os vídeos. É isso aí, me enviem sugestões no Instagram, eu tenho recebido várias legais, estou seguindo de volta, me ajuda muito nos vídeos. E toda terça tem vídeo novo, fiquem ligados, até a próxima!